Bom dia! Hoje, segunda-feira, 16 de novembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, após a tragédia aí de sexta-feira na França, né? Vamos ver até o petróleo apresentando alta por conta, né? Estados Unidos vem bombardeando junto com a França também. Síria também é produtora de petróleo, pode deixar aquela região ali mais problemática ainda, mas, né, infelizmente, essa tragédia aí, ainda o homem ainda brigando, Ocidente versus ali Oriente Médio, infelizmente. Mas vamos lá, por aqui, né, o Levi segue pressionado, até falou que ele permanece até segunda ordem, saiu também o relatório Focus com as perspectivas de inflação piorando, o PIB também, e além disso, né, o governo anunciando aí um novo corte. Lá fora, as bolsas operando próxima estabilidade, um pouco positivo, e o Japão anunciando recessão. Mas para falar sobre tudo isso, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Essa semana é mais curta. Como você falou, o Japão novamente em recessão, a segunda recessão em 2 anos, bem preocupante para a região, fez as bolsas de lá fechar em queda e novamente fica aquela esperança de um novo estímulo, o pacote de lá de estímulos monetários seja ampliado no Japão depois dessa recessão, segunda em 2 anos, então bem ruim para a região, para o país. Na Europa, a gente teve uma alta de 0,1%, tanto na comparação mensal quanto na anual do CPI, o Índice de Preços ao Consumidor. Veio surpreender no mercado, o mercado achava que só ia permanecer estável. Ainda está bem distante dos 2%, que é a meta de longo prazo da região, mas de qualquer forma foi lido como aspecto positivo e fez com que as bolsas melhorarem o bom humor, depois elas abrirem em queda, como o Celso falou, impactados pelos atentados de sexta-feira. Então esse CPI animou um pouco as bolsas por lá, também os futuros de Nova York. A gente tem nessa semana, na quarta-feira, a ata do Fed, da última reunião do FONC. É bem importante, o mercado está olhando bastante para essa ata, que pode trazer alguma sinalização, realmente ver se a ata vai corresponder ao que a Janet Yellen falou nos últimos tempos, de deixar viva essa reunião de dezembro ou não. 16 de dezembro, um mês exatamente para a próxima reunião do FED, tão aguardada. Pois é, então ficar de olho na quarta-feira nessa ata do FONC. Aqui pela parte doméstica, como o Celso falou, a gente teve alguns destaques no Boletim Focus. A inflação de 2015 passou de 10%. E a de 2016 já bateu no teto da meta, a Câmara já chegou em 6,5% para 2016 IPCA, então bem crítico, bem ruim. Na parte do câmbio, a gente teve uma surpresa, o câmbio recuou para o final de 2015, ele estava em 4, foi para 3,96, algo que a gente não via fazia muito tempo, o câmbio no Focus recuando. Para 2016 ele permanece em 4,20. O PIB tem uma projeção de recessão de 3,10, continua em 3,10, manteve o patamar da semana passada, e para 2016 passou de menos 1,9 para menos 2. Indo para os destaques domésticos, a gente teve o governo anunciando um corte de 530 milhões no orçamento de 2016 para TCU, Judiciário, Ministério Público e Congresso. Segundo ele, reação do TCU e do Judiciário foi uma decisão unilateral do Ministério do Planejamento. Eles criticaram bastante essa decisão de cortes, o TCU já estava fazendo concursos e disse que vai ter que suspender porque não vai ter mais dinheiro para arcar com os concursados, vai ter que suspender nomeações, então eles reagiram bem mal a isso, lembrando que o Ministério do Planejamento que anunciou o corte, o ministro do Planejamento é o Nelson Barbosa, e ele vai ser convocado para o TCU para responder às pedaladas fiscais dos últimos anos, então o clima ficou bem negativo entre os dois. Ainda como o Sasson falou, continua toda a especulação em torno do nome do Joaquim Levy, se ele vai permanecer como ministro da Fazenda ou não. Ele foi questionado bastante nesse final de semana, a Dilma também. Surgiram informações de que ele já pediu para sair, que vai ficar até conseguirem o nome e fazer a transição. Surgem todos os tipos de informações nos últimos dias, novos nomes inclusive, mas o do Meirelles continua bem forte. Mas de qualquer forma, como a Conceição disse, ele disse que permanece até segunda ordem, pelo menos isso ele falou oficialmente. Eu vou devolver para o Celso agora, essa semana de destaque que a gente vai ter IBCBR na quarta-feira, índice de atividade do Banco Central, deve trazer uma nova retração. E também a gente tem IPCA 15 e muitos dados de emprego, tanto taxa de desemprego pela PME quanto CAGED. Então eu espero que todos tenham uma boa semana, essa semana mais curta. Com você agora, Celso. Obrigado, Gustavo. Bem lembrado, semana mais curta. Sexta-feira aí é feriado aqui em São Paulo, em alguns
estados também, algumas cidades do Brasil, não é um feriado nacional. Mas vamos passar agora aqui, poucas notícias aí no dia, mas primeiro vamos para Fluxo. Fluxo aqui na casa, na sexta-feira, os locais terminaram o dia net vendedores, isso tem sido recorrente em 15 milhões de reais. Destaques na compra para Jet 3, Ultrapar, Elet 3 e CETIP. Destaque na venda para Petro 3, Vale 5 e Fibra. Nas duas pontas, Petro 4, Cielo, Suzano, JBS e Klabin 11. Os estrangeiros foram net compradores praticamente estável, né? 1,8 milhões de reais. Destaques aí na compra para Petro 4, Itaú, Vale 5, TIM, Embraer. Destaques na venda, Bradesco, Petro 3, Vivo, Fibra e Brasil Foods. Nas duas pontas, Elet 6. BVMF, ali, anúncio da oferta de 10,2 bilhões de reais pela CETIP. A gente já vem informando isso, quem poderia ser beneficiado disso seria a CETIP. O interesse maior é da BVMF em comprar a CETIP. O preço-alvo ficou em R$ 39,00. Na sexta-feira, as ações da CETIP fecharam a R$ 38,06, ou seja, ainda tem um upside, mas desde que foi anunciada a oferta, né, a possível fusão entre as duas, as ações da CETIP já com essa oferta seriam 15% ali de upside pelo preço. A gente vem recomendando proteção em BVMF, até porque a operação pode não sair, o ativo subiu bem e se tiver que pagar, pagaria caro pela CETIP. E CETIP permanece recomendando, a gente permanece recomendando a ação nas nossas carteiras recomendadas, principalmente ali carteira dividendos. Então BVMF a gente segue recomendando proteção via FENS. Siderurgia de novo, ali o Benjamin Steinbrück, né, o presidente da CSN, falou sobre o cenário altamente desafiador para a companhia. Isso na sexta-feira. A gente segue recomendando short em Usin 5. O cenário vai continuar extremamente complicado. Por quê? Os principais clientes das siderúrgicas são indústria automobilística, as montadoras, fabricantes, linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, máquina de lavar. E isso as vendas estão caindo absurdamente. Então, o cenário segue altamente desafiador, com taxa de juros elevada, inflação, desemprego subindo, renda real cada vez menor, dependência de crédito cada vez mais caro e restrito. Por exemplo, olhando Via Varejo, que é Ponto Frio, Casas Bahia e Magazine Luiza, que são os grandes vendedores ali de linha branca, linha marrom, eletrodomésticos, eletrônicos, as vendas caem mais de 20% ano contra ano. Então, quer dizer, a gente não vê uma melhora e essas empresas estão falando assim, ano que vem pode ser um ano pior ainda do que 2015. Então, o cenário para a siderúrgica é bastante complicado, principalmente quem faz aços planos. No caso CSN e Uzi Minas, a gente segue recomendando short em Uzi 5. E para falar rapidamente, né, a Moody's ali rebaixou também o rating da Mills. Vale a pena citar a nossa mesa de aluguel na sexta-feira. Destaque para GGBR, Goal, Jet 4, Tractebel, CSN, Uzi 5, Braskem, Santander, Gol, Banrisul, Banco do Brasil, Petro 3, Estácio, Sula 11, Copel 6 e Pão de Açúcar. Agora eu vou checar aqui se eu posso chamar o pessoal informando. Não, o pessoal ainda não está pronto por hoje, né? Lembrando que hoje nós temos o nosso XP Connection, onde nós falamos sobre as carteiras recomendadas, principalmente a carteira Top Pick e a carteira Short. O destaque aí segue por conta das nossas carteiras também mensais, a Dividendos e a Mensal, que vem apresentando um excelente desempenho em relação ao índice Bovespa. Permanecemos recomendando nossas carteiras, mas também proteção ainda no Ibovespa, porque a gente não acha que ele esteja barato, também não está caro, e aí tem diversos, aí a economia vem se deteriorando numa rapidez muito grande, ainda não vale a pena, até por conta dessa alta de juros e juros extremamente elevados. A gente fica por aqui, e lembrando o nosso XP Connection a partir das 11h30. Uma excelente semana a todos, uma excelente segunda-feira, e até lá.